A gente tem uma dificuldade, às vezes, de pensar, a gente só aceita as coisas virem e vai ouvindo, né? Às vezes. E, poxa, já tinha visto incorporação fora daqui, tá? Mais de uma. E vi algumas pessoas que incorporaram aqui. Eu vi também. Você aqui? Viu? Eu vi aqui. Eu posso citar um, né? O Israel do Clã incorporou aqui, né? Teve outro rapaz, esqueci o nome dele também, mas teve também incorporação dele. Hã? É que o Jordelli parece mais uma... Parece que ele é tomado ali, né? Mas o Jordelli também, mas é um mentor, não é um Exu ali, propriamente dito, né? E eu ficava nisso, puta merda, velho. Falando falador, falando não sei o que. E eu falava, poxa, eles devem, acho que talvez ficar preso à consciência, eu digo, sei lá, linguística, ou na época deles mesmo. Deve ser eu isso. conheço entidades que têm essa dicção, né? Que falam mais atrasado, né? Se referindo que tem geladeira, caixa fria, mas eu conheço entidades que conversam muito bem. Sim, que elas têm uma sabedoria absurda. Tem, elas sentam, elas conversam. Cigana é uma que conversa muito bem. Cigana não tem esse negócio. Ela sabe o que é geladeira, ela sabe o que é fogão. Ela sabe o que é as coisas. Ela pode não pegar a tanda, ela sabe que é um cartão. Ela sabe que aquilo ali vai ser usado. Eu não tô dizendo que a entidade tem que saber o seguinte. Nossa, pega o smartphone aí, filho. Pega o smartphone. Entra no Twitter. Escreve assim aí agora que eu tô falando. Não tô dizendo que vai fazer isso, óbvio. Mas, poxa, fala... que é um telefone, isso deve saber que é um telefone. Com certeza, né? sabe. Tipo, então assim, esse linguajar de entidades é outra coisa que eu vou começar a pegar no pé daqui pra frente um pouco. O linguajar, às vezes, pode até permanecer. Uhum. E de repente aquela entidade pode falar, o bicho que fala, né, que eles se referem. Mas ela sabe que é um telefone, que é um celular. Mas ela vai continuar chamando de bicho que fala. Você não acha que isso é um estereótipo? Tipo, tem que vir assim, porque sempre vieram assim, e se vier diferente... Tem um ponto aí, então, você acha que é isso? E tudo isso faz parte, você vê, né, como a gente estava falando agora, né? Tudo sempre vai virar uma carteirada. Né? Se a entidade ela não estiver naquele padrão, se a pessoa não estiver naquele padrão, ela vai tomar uma carteirada. Se a sua entidade chegar diferente, ela falar, eu sei que isso aqui chama telefone, você não está incorporado. Você sempre tem que... A gente chegou num tempo que ficou até chato, né? A galera fica, no meu tempo, o tempo mudou. Nós estamos em outros tempos. O tempo passou, né? Todo mundo caminhou para frente. Mas esse quesito de vocabulário das entidades, penso eu, na minha humilde opinião, que tem muito a ver com o tempo que o espírito desencarnou, né? Então, um espírito que desencarnou no ano 1800... Ele tinha uma dicção, ele falava Correto. De acordo com aquela época. E ele ainda traz alguns trejeitos, alguns costumes, mas é claro que se as entidades estão próximas da gente e tudo isso acontece, elas estão evoluindo junto com a gente, porque o mundo está evoluindo. Mas elas talvez ainda usem uma roupagem de acordo com essa época. Um exemplo que é bem questionado por mim. Exu Tranca-Rua. Tá. Eu sou Exu Tranca-Rua. Mas agora, nesse momento, tem 500 terreiros incorporando Exu Tranca-Rua. Uhum. Como é o nome do seu Exu? Tranca-Rua. Então, Tranca-Rua. Não, Sim. tá. Mas existe uma dissociação. Sim, porque na verdade é o seguinte, existe o Exu Tranca-Rua, você tá falando, né? Exu Tranca-Rua é como se fosse uma empresa. Uma empresa, onde tem muitas falanges, assim. uma egrégora enorme. Existiu Quem primeiro. trabalha representa. Mas existe uma dissociação também, eu vou dar um exemplo. Tá. Preto Velho, né? Como que é seu nome? Preto Velho. Da onde você vem? Eu sou o Preto Velho, vovô da Angola, um exemplo. Tá, mas como que é seu nome? Às vezes, a gente não sabe como que foi o desencarne daquela alma. E ela fica presa até mesmo numa dissociação da sua própria essência. Porque ela está como um preto velho, na minha opinião. Sim. Ela não é um preto velho na sua essência pura. O Exu e uma pombagira, eles estão caminhando nessa egrégora nesse momento. Ninguém pode dizer que eles vão ficar milênios trabalhando nessa sequência. É um fato interessante você estar tocando nesse assunto, tá? E foi uma conversa que a minha pombagira teve com o povo da casa, onde ela fala dessa evolução que tem lá do outro lado, né? O que há de se entender é assim, existia uma primeira Maria Padilha para que surgisse a falange das Marias Padilhas. Agora, a minha Maria Padilha não é a Maria Padilha dele, porque o ancestral é dele e o ancestral é meu. Só andam nessa mesma falange, mas são
utilizam esse mesmo nome. Isso, Mas aí porque quando eles você vai trabalham procurar dentro desse nome. dentro do candomblé, por exemplo, você tá recebendo Maria Padilha. Aí, né, alguns lugares vai chamar e falar, tudo bem, aonde que está enterrado, como que é o seu nome, realmente, daquela alma. Eu não conheço muito de candomblé, fui pouco. Os catícios, né? Fui pouco, então não posso falar. Mas dentro do culto de Umbanda e Quimbanda, a gente pode falar de reinos não, de falanges, né? Vamos pensar como se fosse a polícia. Tem quantos soldados ali? Sim, Cada soldado teve a sua história, teve a sua vivência. Isso, especialização, né? Tem seu nome, mas são soldados. São Sim. soldados. E aí, dentro daquele culto, eles têm que se adequar às linhas de trabalho para eles poderem trabalhar. Eu tinha essa dúvida muito forte antes de começar a fazer o programa. Dúvida não, pra mim eu tinha certeza do que era. Pra mim era o seguinte, é um Exu Tranca-Rua e esse Exu Tranca-Rua é o mesmo pra todo mundo. Não. E aí, quando eu comecei o programa foi rolando, eu fui começando a entender. E aí, o que eu entendi, né, foi basicamente mais ou menos bem parecido com o que vocês estão falando, que é ao desencarnado, existe uma energia que esse desencarnado carrega e que, vamos dar um exemplo, morreu o Pedrinho Matador. Pesada, isso é Né? pergunta de prova. Vamos lá. Vamos dar um exemplo, morreu o Pedrinho Matador e ele vai se tornar um Exu. Ele se torna um Exu Matança. Certo? Não é só o Exu Matança que tem, mas às vezes é a afinidade que ele tinha com aquilo, entendeu? Que vai fazer Ele ele vibra próximo à quando você, vibração. até quando você entrar nessa Justo. seara, porque assim, você cita um personagem, né, uma pessoa, tal qual a alegação dele é que ele nunca matou um pai de família, né? Ele nunca só foi. mandava- Então é interessante, a Ele visão da matou o pai Quimbanda é dele. essa, né? Ele era um marginalizado, mas Sim. ele nunca pegou um pai de família, ele nunca matou ninguém no ponto de ônibus para roubar um celular. Na visão dele, ele tinha essa ideia de que ele estava mandando quem estava fazendo peso na terra. Exatamente. Se tornaria então um Exu? Da minha visão, provavelmente sim. Por que não? É como vou até dar um exemplo, né? Justiça. Né? É a visão do outro, né? É muita da justiça, é muito da justiça que muitas das vezes as pessoas querem ver. Isso, fazer. e que poucos têm coragem de fazer, né? Então assim, o que eu enxergo dessa maneira, ele pela afinidade que ele vai ter já com essa vibração, vamos supor que ele se torne um Exu Matança, né? Então ele se tornou um Exu Matança, beleza. O Lázaro Barbosa, vamos pegar, vamos já dizer. aí já muda um pouco. Não, sim, mas né? vamos dar exemplo. Ele também tem uma afinidade, vamos supor, ele também se torna Exu Matança, sabe? Isso, as egrégoras de Ah, acordo mas- com o desencarne e com a agora- encarnação agora- da pessoa que ela teve. Na Não verdade, pode eu ser uma acredito- pombagira de cabaré, ao meu ver, por esse entendimento, por essa ótica. Não consegue ser do reino da lira, uma pombagira de cabaré. Uma pombagira que ficou dentro de um convento. Agora o Que marido... teve uma vida dentro de um Mas convento. lembrando que assim, quando a gente fala Depende do do que ela cabaré... fez dentro do convento. A gente tem que entender assim, Também. isso, bem pensado. Mas ó, quando a gente fala do cabaré, a gente tem que entender que o cabaré, dentro do reino, né, que é um sub-reino da lira, a gente não tá falando só das meninas do job. Nós estamos falando de fechamento de contratos, né? Os cabarés existiam para isso, né? Homens iam naquele lugar, fechavam contratos, tinha toda uma dinâmica, tinha muita movimentação verbal, o convencimento dessas mulheres em cima desses homens. Então não é só pela prostituição, pelo job, né? O cabaré vai muito além disso. Né? Mas nem entrada sempre... e saída muito rápida de dinheiro. Pombagiras, elas são obrigadas a terem sido prostitutas? Não, Não. muitas não Elas foram. podem ter sido amantes, elas podem ter sido mulheres que foram contra Elas o podem, sistema. elas podem ter sido uma dona de casa. Porque hoje em dia ninguém quer receber uma lavadeira. Né? O histórico Exatamente. de grandeza, né? A minha foi rainha, a minha foi princesa. É muito difícil você ouvir alguém falar O assim. ego. Não, a minha pombagira lava roupa para se sustentar, né? Porque é feio. Ela deixou de ser pombagira? Não, ela se tornou uma também. Mas o ego faz com que as pessoas pensem, né? A minha foi a rainha da Inglaterra, né? Eu recebo só os grandão. Aí já me cagou.